Neste episódio, discutimos o conjunto de dados de divórcio. As fontes de dados são fornecidas na descrição do episódio. Enquanto me preparava para este material, notei que nas publicações a maioria das estatísticas de divórcio são fornecidas para 1.000 habitantes. Agora você pode ver um gráfico de exemplo com esses dados na tela. Os dados fornecidos desta forma não acrescentam muito. Talvez já tenham feito sentido, quando quase todos os adultos se casaram na terceira década de vida. Hoje isso não funciona mais por vários motivos. O número de relações informais aumentou, a idade média de casamento aumentou e a população mundial começou a diminuir. Portanto, o número de casamentos diminuiu. Se compararmos o número de divórcios por 1.000 habitantes num ambiente assim, notamos que estas estatísticas têm vindo a diminuir há vários anos em muitos países, por exemplo, nos Estados Unidos, França ou Japão. Mas, repito, isto não reflete a escala do fenômeno. Sempre temos que olhar os números de forma crítica. E este é um exemplo. Por favor, veja como o número de casamentos está caindo rapidamente. Este fenômeno abrange todo o mundo, tanto os países mais pobres como os mais ricos. Observa-se um aumento temporário em alguns países, por exemplo, China e Rússia. Mas nestes dois casos, a maioria dos casamentos terminará em divórcio. O fenômeno da diminuição do número de casamentos celebrados por cada 1.000 habitantes é mais visível a longo prazo. A verdadeira imagem é fornecida pela informação sobre o número de divórcios dados em 1.000 casamentos. É difícil obter esses dados, mas iremos apresentá-los hoje. Para os Estados Unidos, temos um gráfico interessante que mostra a percentagem de casamentos que terminam em divórcio. Este gráfico é muito informativo. As linhas coloridas representam casamentos celebrados em diferentes décadas do século XX. Linha azul marinho, casamentos celebrados na década de 1950. Verde, anos 60. Marrom, anos 70. Azul claro, anos 80. Rosa, anos 90. A idade dos casamentos contada a partir da sua celebração é indicada na escala inferior. No eixo vertical, percentual de divórcio. Você pode ler muitas informações neste gráfico, mas duas coisas chamaram minha atenção. Os casamentos americanos celebrados na década de 1950 são 2 vezes mais duradouros do que os casamentos celebrados nas décadas posteriores. Os casamentos mais fracos foram formados na década de 1970. Cada segundo não sobreviveu mais de 25 anos. E agora a segunda observação. Desde a década seguinte, ou seja, desde a década de 1980, a taxa de divórcio entre casais tem diminuído ligeiramente. Por favor, compare as linhas marrom e azul claro. As taxas de divórcio permanecem as mesmas até cerca do 8º ano de casamento, mas depois diminuem ligeiramente. A década seguinte, a década de 1990, parece dar continuidade a esta tendência. Até cerca do 5º ano após o casamento, a taxa de divórcio é a mesma que nos casamentos celebrados nas décadas de 1980 e 1970, mas depois diminui ligeiramente. Podemos falar de uma tendência descendente, embora seja mais fraca do que a tendência ascendente que entre as décadas de 1950 e 1970 empurrou a taxa de divórcio para os níveis mais elevados da história dos Estados Unidos. Neste exemplo vemos que para cada ação há uma reação. É um fenômeno físico e, em relação à sociedade, é mais cibernético. Os participantes experientes do mercado de ações sabem que nenhuma árvore cresce até o céu. Agora vou mostrar um fato interessante. Proporção de crianças concebidas por mães solteiras. O Chile e o México dominam claramente esta pequena amostra. No Japão, é raro uma mãe solteira conceber um filho. Aqui vemos uma tendência ascendente em todo o mundo. Se continuar, o papel do homem será reduzido ao de doador de esperma. Mas vamos lembrar a terceira lei do movimento de Newton: para cada ação há uma reação. Na Wikipédia você pode encontrar um resumo das estatísticas de divórcio de cerca de 100 países do mundo. Observe que estes representam metade dos países do mundo, não todos os países. Como mencionei no início, não estamos interessados na coluna taxa bruta, apenas na coluna proporção, porcentagem. Nesta tabela, os países são ordenados a partir daqueles em que o casamento é mais permanente.
Não há dados para a Tunísia e o Uruguai, mas sabemos que o Uruguai é o país mais liberal da América do Sul. Começarei por um país que não está nesta lista porque lá não existem divórcios ao abrigo da lei aplicável. Estas são as Filipinas. A Índia nesta tabela é o país com os casamentos mais fortes do mundo. 1,4 bilhão de pessoas vivem em famílias fortes. Apenas 1 em cada 100 casamentos termina. E aqui está um fato interessante. No hinduísmo, o casamento é um sacramento. Talvez as estatísticas apresentadas provem que a religião é tratada com seriedade pelos seus seguidores. O que você acha disso? Escreva um comentário. O Vietnã é o segundo no mundo. É um país que atravessa um intenso desenvolvimento econômico e apenas 1 em cada 7 casamentos termina em divórcio. Um aumento na riqueza muitas vezes afrouxa os laços sociais. Este não é o caso aqui. Poderíamos considerar se o maior exército do mundo é responsável por estes dados. Sim, você não ouviu errado. O Vietnã tem um exército de mais de 5 milhões de soldados, dos quais mais de 800 mil estão ativos, o resto são reservistas que se lembram da Guerra Real da década de 1970. Estatísticas publicadas pela Forbes mostram que os soldados profissionais são um grupo ocupacional com baixa taxa de divórcio. Por que você pensa? São leais, prontos para fazer sacrifícios, ou talvez resistentes à dor ou prontos para neutralizar ameaças. Link na descrição do vídeo. Veja a Irlanda bastante elevada na tabela. Aqui parece que a tradição é responsável pelo baixo índice de divórcios, em torno de 15%. Até há cerca de 30 anos, a regra na Irlanda era não empregar mulheres fora de empresas familiares geridas pelas suas famílias. Estudos mostram que mais de metade dos divórcios em África foram iniciados por mulheres que trabalham fora de casa, e o grupo profissional de mulheres nos Estados Unidos com maior risco de divórcio são as secretárias. Vejamos outros países. Admito que não noto quaisquer padrões especiais no grupo de países com divórcios inferiores a 15% dos casamentos. Existem países continentais, Tajiquistão, Uzbequistão, mas também existem países insulares, Malta e Seychelles. Veja o Japão. Sociedade hiperconservadora. 35% de divórcios em 2019. Corrupta Europa Ocidental Alemanha, Grã-Bretanha, cerca de 40 a 50%. Mais abaixo da média da União Europeia, que para 2017 é de 45%. Hoje será superior a 50%. Note-se que a China, a União Europeia e os Estados Unidos, as principais potências econômicas mundiais, têm números idênticos, 45% para de 2017 a 2020. Hoje estará mais perto de 50%. Quanto mais perto do final da tabela, mais países escandinavos, mas não são uma surpresa. Completando o pelotão estão a Ucrânia e a Rússia, com 74% e 79% dos casamentos que terminam em divórcio, respectivamente, e o Luxemburgo, Espanha e Portugal, com 79%, 84% e 94% dos casamentos que terminam em divórcio, respectivamente. As estatísticas destes últimos países são tão fortes que, no caso deles, casar sozinho é causar problemas. Dirigir contra o trânsito na rodovia provavelmente tem mais sucesso do que casar na Península Ibérica ou a leste do Rio Bug. Esses números são significativos. Decidi então dar uma vista de olhos e deparei-me com um estudo baseado em dados do Eurostat, que fornece dados ligeiramente diferentes para 2021. Ucrânia, 57%, Espanha 59%, Portugal 60%, Rússia 62%, Luxemburgo 72%. Um pouco mais gentil. Aliás, no mesmo estudo encontrei a confirmação do desvio na tendência do número de divórcios em décadas individuais, que mencionei anteriormente para os Estados Unidos. Dados do Eurostat mostram que entre 2010 e 2021, a taxa de divórcio aumentou em 19 países, manteve-se inalterada em 2 e diminuiu em 16. O aumento médio foi de 9% e a diminuição média foi de 11%. As taxas de divórcio aumentaram mais rapidamente na última década em Itália, em 31%, e na Finlândia, em 17%. O declínio mais rápido nas taxas de divórcio ocorre na Hungria, um declínio de 42%, e na República Checa, um declínio de 20%.
Se alguém procurasse uma relação entre a percentagem de casamentos que terminam em divórcio e a religiosidade da sociedade, o exemplo acima mostra que tal relação não existe. Por favor, veja: Itália católica, maior taxa de divórcio na Europa. Hungria meio ateísta, maior declínio de divórcios na Europa. 2/3 da Finlândia luterana, a segunda em termos de aumento das taxas de divórcio. 2/3 da República Checa ateísta, segundo declínio na taxa de divórcio. Os dados mostram que a percentagem de casamentos que terminam em divórcio nos países muçulmanos varia entre 15% no Irão e 42% no Kuwait. E embora seja inferior ao dos países pós-cristãos, não indica um factor absoluto que iniba o número de divórcios. O relatório da Forbes confirma as nossas observações, afirmando que ateus e protestantes nos Estados Unidos têm taxas de divórcio idênticas. E mesmo os hindus devem a sua taxa de divórcio mais baixa não à religião, mas à cultura. Por exemplo, a vizinha Índia, o Sri Lanka, tal como a Índia, tem uma taxa de divórcio extremamente baixa, de cerca de 1%, mas o budismo, e não o hinduísmo, domina lá. E isto não significa que o budismo contribua para a durabilidade do casamento. Por exemplo, na Mongólia, metade da população é budista e a taxa de divórcio está próxima da média mundial. Pode-se observar que, se existem factores que reduzem a taxa de divórcio, são antes padrões culturais, visíveis até certo ponto nos países turcos, persas, africanos, indianos, árabes e insulares. O componente religioso desempenha aqui um papel menor. Se desempenha um papel, é numa perspectiva individual e não pode ser captado em estudos de grandes grupos sociais. Neste episódio, analisamos apenas dados sociológicos com alto grau de generalidade. Inscreva-se neste canal para não perder outras análises interessantes.